Hoje a gente está aqui com a Michelle Moore, que ela é uma das especialistas aí da AutoQI. Ela é especialista em engenharia estrutural e inovação, tá? E trabalha atualmente com o desenvolvimento de software para engenharia, uma experiência aí já bastante vasta, né, Michelle? Que 12 anos, né, nesse ramo. Ela vai falar um pouco para a gente sobre as tecnologias aí para a construção civil, né? E no final aí a gente vai fazer um compilado de estudo que ela vai passar, trazendo um pouco também para a parte de infraestrutura, um conteúdo super legal. A gente ficou muito feliz mesmo de ter conseguido trazer a Michelle para participar com a gente. Já deixando aí os nossos agradecimentos para ti, Michelle, pela disponibilidade de tempo e o interesse em participar. Como o João comentou, a representatividade feminina aí para a gente é extremamente importante, tá? E ficamos muito felizes em ter completado aí os 3 pilares desse evento: tecnologia, né, inovação, engenharia, né, e a presença feminina aí nos eventos, tá? Ficamos muito felizes mesmo, muito obrigado. E se quiser contar um pouco para a gente aí de quem é a Michelle, pode seguir. Claro, gente. Primeiramente, boa noite para todo mundo que está aqui com a gente, né? Obrigada, Pedro, João, pelo convite, né? É um prazer muito grande. Eu adoro falar sobre esse assunto, né? E participar de eventos como esse, com um propósito tão incrível, né? Só não participo mesmo quando às vezes a agenda não permite, né? Infelizmente acontece, mas quando é possível, com certeza faço questão. Bom, vou me apresentar rapidamente, porque o Pedro já comentou. Eu me chamo Michelle, sou engenheira civil, sou formada já há 12 anos, e eu trabalho já há 14 anos, na verdade, né, no mercado aí de desenvolvimento de softwares para engenharia. Eu trabalho aqui na AutoQI, né, uma empresa brasileira, software brasileiro, e com grande aceitação e uso no mercado, graças a Deus. A empresa tem 33 anos, e faço muitas palestras também. A gente que desenvolve tecnologia sabe que plantar a sementinha na cabeça das pessoas, né, dessa questão de inovação, de melhoria de processo, faz parte da nossa função. Então, não é só fazer a ferramenta, e sim também levar essa ideia do uso das ferramentas, da necessidade de melhorias e contribuir nessa mudança de mindset. Então, por isso eu também faço muitas palestras, né? Toda semana eu tenho pelo menos uma palestra. Então é isso, a gente está trabalhando aí realmente para difundir e democratizar essas novas tecnologias, né? Então, obrigada aí pelo convite, e eu espero poder contribuir com vocês, tá, pessoal? A ideia é que seja uma conversa bem leve, né, Pedro? A gente vai ter uma interação aqui. Quem tiver alguma pergunta, a gente está com o chat aqui, a gente vai tentar administrar da melhor forma possível, mas a gente espera, inclusive, que tenha essa interação mesmo, né? Interessante sempre, né? Mas é isso, gente. Posso começar a compartilhar na verdade, já está compartilhando, né? Mas se o João quiser agora mostrar, então, vocês só me confirmem se vocês estão vendo a minha apresentação, gente. Tá na tela aí, Michelle. Fechou então. Vamos lá. Legal. Qualquer coisa, o Pedro me para aí para comentários, tá bom? Tô de olho aqui no chat, então se quiserem mandar perguntas aí, a gente vai estar acompanhando. Maravilha! Vamos lá, então. Bom, pessoal, hoje, então, a gente vai falar um pouquinho aí sobre novas tecnologias aplicadas nos projetos de engenharia, né? E engenharia tanto para edificações ou para infraestrutura, né? Do modo bem amplo. Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que começar aqui, né? Deixar uma coisa muito clara para vocês. Por que a gente fala tanto em tecnologia, inovação, né? Será porque é moda? Porque é legal, né? Ter tecnologia, é legal ter um botão, né? Por que a gente usa tanta tecnologia? Na verdade, pessoal, toda essa onda de tecnologia, de novas formas de realizar coisas que estavam obsoletas, né, e que não estavam funcionando muito bem, elas vêm simplesmente de uma necessidade que o nosso mercado da construção civil tem, que é de ter melhores resultados. Então, percebam, eu levantei alguns dados aqui, que vocês já vão entender o porquê que eu vou depois direcionar essas novas tecnologias. Bom, olha só.
Esse dado aqui é um dado interessante. Segundo essa pesquisa realizada pelo PMI, que é o Project Management Institute, essa pesquisa indica que a gente tem 56% do orçamento de um projeto comprometido por falta de comunicação, ou seja, a gente tem erro e falha nos orçamentos, 56% em virtude da falta de comunicação. Então, a comunicação entre os agentes da construção é necessária que ela seja melhorada, tá, pessoal? Por causa desse tipo de problema que acaba comprometendo os nossos orçamentos. Outro dado muito interessante, e eles todos são muito ruins, né? Quando eu falo interessante, eu não estou falando que é bom, pessoal, mas é interessante do ponto de vista de levantar aqui a pulga atrás da orelha, né? Outro dado muito interessante é esse aqui, ó, um levantamento feito pela PlanGrid, que aponta que 52% dos retrabalhos da construção civil acontecem por falta de informação nos projetos. É muito grande esse número, né, pessoal? Então, percebam que, às vezes, a gente foca tanto em obra. O problema já vem antes. O problema já está na etapa de projeto. Então, falta informação no projeto, né? Às vezes, a comunicação entre os projetistas ela é comprometida. Arquitetura, projetista de engenharia, quem planeja. Então, esses dois dados juntos, percebam que eles causam muitos problemas aí na nossa construção civil. E outro dado que eu sempre gosto de mostrar também é esse aqui, que é a nossa questão da a baixa produtividade no nosso setor, né? É um relatório da McKinsey, bem conhecida essa imagem, muita gente aí já deve ter visto, mas é um dado que eu sempre gosto de trazer porque indica, né, em valores aqui bem exorbitantes, que a gente realmente tem uma produtividade muito baixa no nosso setor da construção civil. E essa produtividade baixa vem por conta desses dados que eu falei antes e por uma série de outras questões, né? Trabalho muito manual, pouco uso de dados, pouco uso de tecnologia, poucas automatizações. Então, tudo isso acaba acarretando nesse péssimo desempenho que a gente tem. E a pergunta que fica, né, pessoal? Até quando? Bom, essa imagem mostra o cara ali com um baita de um problema, né? Tendo que carregar, empurrar uma pedra dessa. E é mais ou menos assim que eu me sinto, tá? Não sei vocês, mas é mais ou menos assim que eu me sinto. A gente tem um baita de um problema para resolver. Esse problema é tudo isso que eu comentei agora. E também a mudança, né, de mentalidade das pessoas envolvidas no nosso setor da construção civil, né? É um setor resistente a mudanças. Então, essa pedra, para mim, ela tem duas conotações. Uma, que é tudo isso que a gente falou até agora, e outra que é trabalhar essa mudança de mindset entre nós mesmos, né? Estou me incluindo aqui, tá? Apesar de que eu acho que eu não faço muito parte, porque eu estou justamente trabalhando para diminuir isso. Mas, assim, ó, a gente tem um problema. E o que a gente tem também? Uma baita de uma oportunidade, né, pessoal? A gente sempre escuta essa frase, ela é super clichê, mas é verdade. Para todo problema culmina em uma oportunidade. Então, sejamos otimistas, né? Não vamos colocar pedras e empecilhos para a mudança, e sim enxergar essa necessidade como uma grande oportunidade de melhoria, de fazer parte deixar um legado, né, para as novas gerações e também para a comunidade aí, para as pessoas, né? Agora, pessoal, diante disso tudo que a gente falou, a gente pode... Eu coloquei aqui algumas palavras que, na minha opinião, elas norteiam o surgimento das novas tecnologias. O que a gente espera dessas novas tecnologias? Tem algumas aqui, tem várias, né? A gente espera reduzir riscos de orçamento furado, planejamento não alcançado, né? A própria segurança no canteiro de obras, a gente quer ter mais controle, a gente quer ter resultados melhores, a gente quer virtualizar os nossos modelos, ter experiências imersivas, mais sustentabilidade, rastreabilidade, previsibilidade, é um termo muito importante, né? Queremos industrializar alguns processos para melhorar e ter mais controle, a gente quer simular a realidade para poder prever o comportamento das coisas, mais colaboração, enfim, tem uma série de palavras aqui, conexão, né?
E o que está no meio disso tudo, né? Que vai começar a nossa conversa aqui de tecnologias. O BIM, né, pessoal? No meio disso tudo, dessas oportunidades, desses problemas, o BIM veio como o pontapé inicial, vamos dizer assim, para a gente conseguir ter esses melhores resultados. Porque ele conecta toda a cadeia, ele gera informação, ele gera virtualização do nosso modelo, e é a partir dele que a gente vai conseguir todo o resto. Tudo isso que a gente escuta falar de canteiros inteligentes, de gêmeos digitais, de não sei o quê, né? Todas essas tecnologias, tudo vai vir a partir do BIM, porque é o BIM que criou esse modelo rico em informações, que é o I do BIM. Então, a palavra informação, a palavra dado, a palavra interoperabilidade, né, que é o uso, o fluxo de informações, isso se tornou agora, pessoal, o nosso ponto central do que a gente vai fazer. É a partir dessas informações que vem todo o resto, tá? Por isso que a imagenzinha do BIM ficou bem no meio aqui. Vamos lá. Falando um pouquinho da evolução tecnológica no nosso mercado aí de arquitetura, engenharia e construção, pessoal, aqui numa linha do tempo, só para vocês terem uma ideia. A coisa demorou, né? A gente tinha lá o desenho feito à mão, lá em 1970 e pouquinhos aí surgiu o CAD, que já foi uma disrupção muito grande. Eu não estava, nem era nascida, né? Mas eu escuto muito colegas aí, eu sou especialista em estruturas, então eu tenho muitos colegas de trabalho que estão no mercado há 30, 40 anos, né? E eles sempre comentam a disrupção que foi na época já quando veio o CAD, então eu acredito neles. Mas ali, ó, entre 2000 e 2010, a gente também teve uma grande disrupção, que foi exatamente isso que eu acabei de falar com vocês, que é o BIM, né? Onde os nossos modelos começaram a ser modelos paramétricos, baseado em dados e informações, que é isso que eu acabei de falar. Então, na minha opinião, a gente teve duas grandes disrupções aqui, que é o CAD e o BIM. E do BIM para frente, vocês estão vendo que agora a coisa está andando rápida, né? Graças a Deus. Agora a gente está ali com modelos baseados em algoritmos, que a gente já vai falar um pouquinho, a interoperabilidade, que é esse fluxo de informações entre diferentes tecnologias, fotogrametria, inteligência artificial, design generativo, construção robótica, internet das coisas e por aí vai. Então, eu trouxe isso aqui só para a gente contextualizar um pouquinho do que está vindo aí. E, pessoal, uma coisa só que eu quero dizer para vocês, tá? Eu estudo muito, tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu estudo muito, né? Porque a gente está aqui trabalhando em criar novas tecnologias. Sempre que eu escuto um negócio que eu acho que eu estou arrombando, assim, isso aqui é super novo. Gente, não tem jeito. O negócio já existia há pelo menos, sei lá, 20, 30 anos. Então, assim, vejam que até pela data aqui vocês estão vendo isso, né? Como demora a chegar na gente a informação, né? O que eu quero dizer com isso é isso, né? Que às vezes já existem coisas por aí que a gente às vezes nem sabe, mas elas já existem e não é nem tão nova assim. Por quê? Porque realmente o nosso setor, ele é atrasado, demora a chegar na gente, né? Isso aqui na indústria automobilística, por exemplo, já está acontecendo há muito mais tempo. E para a gente é tudo tão novidade, né? Mas na verdade não é, pessoal. É só esse mindset que eu queria deixar aqui. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho do BIM então, pessoal. O BIM, ele tem uma infinidade de possibilidades, né, e benefícios. Então, falando um pouquinho, né, o BIM, a gente sabe que é a virtualização do modelo, né, a gente traz para o computador os nossos modelos, né, a nossa obra, antes dela estar pronta, ela está lá no computador, rica em informações, essa é a grande diferença, né, do CAD. E o que tem como benefícios? Pessoal, eu fico até com dó de mostrar um slide desse, porque assim, é quase que infinito, né? Eu resumi e condensei, mas o BIM tem muitas possibilidades. Mas, vamos lá. A gente vai melhorar os nossos projetos, eles vão ser mais rápidos e mais baratos, tá? No começo agora, a gente ainda está numa fase de aprendizagem, mas isso aqui vai ser algo que em breve vai ser resolvido. E a qualidade também dos nossos projetos, né? Ela melhora muito, porque a gente consegue antecipar problemas e já, então, dar soluções para esses problemas. Então, a qualidade das nossas obras, dos nossos projetos, tende a aumentar muito com o BIM. Isso, por si só, já é um grande ganho, né? Já que a gente vê tanta coisa aí mal feita nas nossas obras. Ele evita atrasos, né? Reduz custo, auxiliando aí em tempo de crise.
isso é muito importante, né? Favorece planejamentos e orçamentos mais precisos, que é um problema muito sério que a gente tem, então ele está aí para ajudar a resolver isso. Né? Ele fomenta a sustentabilidade também, que é uma necessidade muito importante, que graças a Deus aí está se tornando premissa e protagonista no nosso setor, porque até então não era, né? E a industrialização, né, pessoal, também, que eu acho que é um caminho sem volta, assim como o BIM. Quando a gente tem a industrialização, a gente tem muito mais controle, e tudo aquilo ali que eu comentei de baixa produtividade, né, é muito bem resolvido com industrialização. E quando eu falo industrialização, isso pode ser em diferentes escalas. Podem ser pequenos processos, pode ser a obra como um todo, enfim, tá? Existem vários níveis de industrialização. Então, aqui tem um resumo, né, pessoal? E assim, muita gente às vezes pode pensar, mas ela acha que o BIM é o salvador da pátria. Não é, né, pessoal? É um conjunto de coisas que a gente vai adotando, mas o BIM ele tende a ser um grande protagonista nesse processo. Então, eu sou uma grande defensora do BIM, né, democratizadora, estou aqui tentando disseminar, porque justamente acredito muito no poder que o BIM tem de ajudar a gente aí, o nosso setor, a ter melhores resultados. E vejam aqui nessa imagem, né, eu já ia passar o slide, mas só voltando, ó, vejam na imagem que ele está dentro de todo o ciclo da obra, né, todo o ciclo do empreendimento, na verdade, inclusive depois, né, na parte de operação e manutenção, que é o BIM 6D e depois 7D. Bom, pessoal, outra coisa que está muito em alta é o uso de tecnologias em nuvem, né? Ambientes em nuvem. Por quê? A gente está vendo agora, a pandemia veio aí dar um baita de um pontapé na nossa bunda sobre isso, né? Veio aí deixar mais claro do que nunca que a gente não pode ter mais limitação geográfica para poder trabalhar, poder se comunicar. Então, o uso de ambiente em nuvem, visualização dos nossos modelos na nuvem, inclusive em modo offline também, né? Não só online, a gente sabe que ainda existem muitos problemas de conectividade aí no Brasil, mas as ferramentas vêm, inclusive, para suprir isso. Então, é uma tendência, e eu trouxe aqui um vídeo para mostrar para vocês mais ou menos como é que funciona esse trabalho em nuvem, para fazer todo esse gerenciamento, esse acompanhamento da obra, tá? Vamos lá, vamos ver como é que acontece. Então, olha só, hoje a gente já tem tecnologia em nuvem integrado com os softwares de projeto, para que a gente consiga armazenar os nossos arquivos e compartilhar, depois visualizar esses modelos na web. Olha só, rastreabilidade, né, que é algo que a gente precisa muito. Visualização do modelo 3D no ambiente web. Olha só, agora eu vou mostrar aqui a integração da arquitetura com os projetos. Esse vídeo, pessoal, ele mostra mais ou menos um fluxo de projeto, tá? Olha só, a gente tinha lá o ambiente em nuvem para gerenciamento, agora eu estou integrando a minha arquitetura com os softwares de engenharia. Eu trouxe uma arquitetura aqui para o meu software de projeto estrutural, por exemplo. Agora eu estou com o meu projeto estrutural. Pessoal, aqui eu tenho uma edificação, mas isso vale para qualquer tipo de indústria, né? Qualquer tipo de projeto, infraestrutura, vale para todos, tá? É só o exemplo que está aqui. Olha só, essa parte eu acho bem interessante, né? Que é análise de colisões. Então, imagina vocês que isso aqui antes ia para obra, né? Um exemplo aqui numa edificação. Isso ia para obra. Agora a gente consegue antecipar, porque, por exemplo, se eu tenho que furar um elemento estrutural, isso pode ser qualquer elemento, porque tem essa integração com o projeto de instalações, eu consigo fazer isso na etapa de projeto. Então, vejam que a gente já garante mais qualidade nos nossos projetos quando a gente faz isso de forma antecipada, tá? Então, foi isso que eu quis mostrar aqui. Agora, aqui é uma etapa de colaboração de projeto. Quando a gente faz essas alterações, a gente vai compartilhando com os projetistas, que é o tal do trabalho colaborativo que a gente tanto fala em BIM, também é uma mudança de mindset muito importante, né? A gente tem que trabalhar de forma colaborativa, comunicando com outras pessoas. Agora, aqui eu estou mostrando só que os softwares hoje, né, as tecnologias, elas já estão associadas, então, com as normalizações vigentes, né, os cálculos. Ó, aqui eu coloquei um furo, e esse software, no caso, já dimensionou o elemento ali, considerando o furo. Então, para a questão estrutural, isso é importante, né, porque ainda tem uma questão de segurança envolvida, né?
Então, vejam que é bem legal. E olha só, agora eu estou mostrando a integração dos projetos com a parte de orçamento, BIM 5D, né? Hoje a gente não tem mais integração só entre projetos, mas também com as outras etapas. Com a etapa de planejamento, com a etapa de orçamento. Aqui eu estou mostrando isso. Olha só, rapidamente a gente extrai um orçamento. A gente tem aí um fluxo de informações através do OpenBIM, que é o IFC que a gente chama, né? Uma premissa de governo. Então, eu trouxe o modelo para cá, para esse software de orçamento, e eu rapidamente extraí o orçamento aqui do meu projeto. Então, foi mais ou menos só para mostrar para vocês esse fluxo. Mas vamos lá. Eu falei de projeto, né? Falei que um dos grandes problemas aí era a falta de informações dos nossos projetos. Então, pessoal, a gente precisa melhorar as nossas entregas, quem faz projetos, tá? Qual que é a tendência das nossas entregas? Bom, pessoal, como existe esse abismo que eu comentei entre projeto e obra, nós, projetistas, a gente precisa criar formas de facilitar o entendimento desses nossos projetos. Como assim? Bom, até um tempo atrás a gente não tinha tecnologia para isso, mas hoje a gente tem. Então, hoje, pessoal, existe aí tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual, os detalhamentos tridimensionais, elementos paramétricos com informações que eu já comentei. Então, assim, tudo isso que antes não tinha, hoje a gente tem. E com isso, a gente consegue trazer o nosso cliente ou o pessoal da obra para dentro do projeto. Eles conseguem ter muita facilidade no entendimento desse projeto e a gente reduz esse abismo entre o projeto e a obra. Essa comunicação, esse entendimento do projeto, realmente ele é muito importante, né? A gente garante aí que a gente vai executar aquilo que foi planejado, né? E projeto é um planejamento, né? Então, a gente tem essas novas tecnologias para atender essa necessidade e ter melhores resultados, tá? Outra coisa que eu estou colocando aqui também, que é o último item, é a questão da lista de materiais especificando peças, respectivos fabricantes, que é a conexão de ponta a ponta. Aqui até tem um exemplo, pessoal, aqui é uma lista de materiais de um projeto elétrico. Vejam que ali na terceira coluna a gente tem, inclusive, na segunda, na verdade, desculpa, a gente tem ali o fabricante. Olha só que interessante, né? Hoje a gente tem como fazer os nossos projetos e gerar as listas de materiais já indicando essas peças, esses fabricantes, ou seja, a gente tem como garantir a conexão de ponta a ponta, e com isso a gente melhora muito a cadeia como um todo, a gente facilita a gestão de suprimentos, né, a cadeia de suprimentos, questão de compra, previsibilidade disso, então a gente tem muita melhora, né, muitas melhorias a partir dessa conexão, e tudo isso hoje já é possível através das tecnologias que a gente tem. Agora eu vou mostrar para vocês um vídeo da realidade aumentada, tá? Olha só como é legal. Também é um exemplo de uma edificação, mas vale para qualquer coisa. Então, a gente hoje tem essas visualizações de realidade aumentada, onde a gente consegue andar pela obra. Ó, aqui tem uma de realidade virtual também. A gente consegue andar pela obra e fica muito mais fácil de entender aquela obra, né, pessoal? Então, a ideia desses recursos é essa, né? Ó, aqui a gente está usando um óculos e o cara tá lá, andando dentro da estrutura, vendo se está tudo certo. Aí ele vai falar, provavelmente, aqui ficou legal, aqui não gostei, vamos mudar isso, vamos mudar aquilo. Então, a gente tem aí maior garantia de atender os objetivos, né, do nosso cliente e também de já resolver problemas na etapa de projeto, né? Deixar o mais próximo do que a gente quer na realidade possível. Aqui um outro exemplo. Olha só que legal, né? Olha, eu não sei vocês, tá? Mas eu tô formada há 12 anos. Se 12 anos atrás me mostrasse isso aqui, eu ia ficar louca. Eu ia falar, mas não pode, será? Né? A gente nem acreditava que a gente ia ter isso em tão pouco tempo, né? E hoje a gente tem. Muito legal, né, pessoal? A gente entrega um projeto assim, é outro nível, né? É outro nível. Então, eu trouxe aqui para mostrar para vocês. Olha só as disciplinas todas integradas. Isso aqui podia ser uma rodovia, podia ser uma ponte, né? Então, os ganhos são muito grandes, né? A partir desse tipo de visualização. Mas vamos lá. Agora a gente vai falar ainda de outras tecnologias usadas para o projeto em si. Bom, hoje, pessoal, a gente ainda está acostumado a nós, projetistas, a gente ir lá e modelar o nosso projeto, né?
isso está com os dias contados. Em breve aí a gente deve ter modelos baseados em algoritmos, né, com o uso do design generativo, que é uma tecnologia que permite eu definir alguns parâmetros e os softwares modelam um projeto para a gente a partir desses parâmetros. Olha só que interessante. Outra coisa também, tecnologias e ferramentas capazes de conectar as informações do projeto com as demais etapas, né? Até já mostrei ali também, integração da cadeia construtiva. E ambiente em nuvem para visualização, acompanhamento, controle e transparência durante as etapas e o planejamento. Até já comentei, na verdade, esses itens, né? Mas vamos lá. Aqui eu trouxe mais um vídeo para mostrar para vocês o que é o tal do design generativo. Nesse vídeo, pessoal, eu tenho um exemplo de um planejamento de todo um espaço público, né? Uma cidade que foi feito não por uma mão humana, né? Ou por algumas mãos humanas, e sim pelo algoritmo que a gente colocou no software. A gente colocou lá alguns parâmetros, tem até aqui já na tela input parameters, e ele, então, vai definir algumas opções e a gente vai depois escolher qual é aquela que vai ser, que vai representar melhor aquilo que a gente espera. Mas vamos ver como que acontece, olha só. Então, tá aqui, ó, eu tenho dezenas de possibilidades, né, para o ambiente construído. Olha só, dezenas, centenas, infinitas. Qual que é a melhor? Aí eu vou lá e vou definir alguns inputs, né, alguns parâmetros. Ó, espaço aberto, densidade, área construída, e ele está me dando resultados. E aí, com isso, o que a gente tem, né? A gente tem a possibilidade de melhorar os ambientes ocupados pelas pessoas e garantir melhor qualidade de vida para todo mundo, que é o que a gente quer, né? Equilibrar melhor espaço aberto com espaço construído, uso de energia do sol, por exemplo, a luz do sol. Então, são tendências aí que vão vir para ficar e vão melhorar muito os nossos espaços construídos. Bom, vamos falar um pouquinho, então, agora de sistemas construtivos industrializados. A gente hoje trouxe, né, o assunto novas tecnologias. Tecnologia, pessoal, não se limita a software. Tecnologia se limita a processo, né, novas formas de fazer alguma coisa, novos materiais. Então, sistemas. Então, a gente tem os sistemas construtivos industrializados, né, é uma inovação que nem é tão inovação assim, mas ok, mas que veio também para melhorar os nossos resultados. Por quê? Nos confere processos automatizados, melhorando a nossa previsibilidade de tempo e custo, tem muito mais rapidez de execução, maior controle de qualidade, né? Porque não é uma mão humana que vai fazer aquilo ali, vai ser uma máquina, sei lá. Então, a gente tem muito mais controle de qualidade. Reduz desperdício, fomenta a sustentabilidade, né? E eu trouxe alguns exemplos aqui, steel frame, wood frame, sistemas modulares, parede de concreto, isso falando de edificações, né? Então, tem aqui alguns exemplos desses sistemas. Aqui eu vou mostrar para vocês um outro vídeo, ó, que é de uma construção modular, onde em vez de a gente ter uma construção, a gente tem, na verdade, uma montagem. E claro que com isso a gente melhora muito aí os nossos resultados. Olha só que interessante. A gente, de fato, tem uma montagem. A gente está montando os módulos. Então, assim, imaginem, né, para obras, hospitais, aeroportos, escolas, né? Sei lá, o céu é o limite onde a gente pode usar esse tipo de construção, né? Então, tá aqui um exemplo, eu trouxe bem rapidinho só para mostrar para vocês. Bom, outra tendência, né? Agora também a gente está falando de novas tecnologias e tendências. Então, práticas sustentáveis também vem como uma grande tendência aí para o nosso setor. Então, a gente tem aí o desenvolvimento de materiais ecológicos. Até eu trouxe um exemplo aqui, o uso de bambu na construção de estradas, né? Já acontece isso na China e no Japão. Vocês imaginam estradas feitas a partir de bambu? Pois sim, já existe lá na China e no Japão. E é só um exemplo, né? A gente tende a ter uso de materiais ecológicos para diversas outras coisas. Então, também reaproveitamento de recursos naturais, né? Nossas rodovias, nossos empreendimentos, tudo que a gente tem feito aí, a gente tem que começar a pensar nisso de forma mais determinante, tá? Eficiência energética, uso de áreas compartilhadas, planejamento melhor dessas áreas compartilhadas, áreas verdes, né? Aqui até um exemplo de telhados verdes,
que é um conceito bastante difundido na Europa. Se eu não me engano, essa imagem é de um projeto em Amsterdã, se eu não me engano, tá? Mas é uma prática lá. Eu acho tão interessante isso aqui, a gente também tende a melhorar bastante aí o uso dos recursos naturais a partir disso, né? Que é algo muito importante. Outra tendência, materiais tecnológicos. Primeiro, né? Por que existem esses materiais tecnológicos? Bom, o uso de tecnologia, pessoal, na criação desses materiais, né, tem objetivos específicos, que é normalmente aumentar a qualidade da nossa construção e também ter um uso mais racional de energia, otimizar os processos construtivos, né, entre outros. Eu trouxe alguns exemplos, mas essa lista também é infinita, né? Mas eu trouxe, por exemplo, o bioconcreto, que aumenta a qualidade da construção. O bioconcreto é um concreto que ele tem bactérias dentro e ele se autorregenera quando tem rachaduras. É uma coisa incrível, gente. Então, imagina vocês que é uma patologia bem recorrente, né? A gente ter rachaduras, e o próprio concreto fecha essas rachaduras a partir dessas bactérias. É uma coisa louca, né? Mas isso já existe. Então, também é feito muito investimento no desenvolvimento de novos elementos, né? Novos materiais que tenham essas tecnologias dentro deles para melhorar os nossos resultados. Então, esse concreto é um exemplo. O concreto de ultra alto desempenho, né? Outro exemplo aqui, que atinge resistência, característica, rapidez, né? Então, a gente reduz o tempo da obra, por exemplo. Tintas solares que captam a energia solar, né? Então, a gente tem uma redução tem maior eficiência energética. A própria impressão 3D, que conta com reutilização de materiais. Então, a gente tem uma série de novas tecnologias aí, materiais, que também buscam melhorar os nossos resultados. E aqui eu listei, de uma forma bem geral, assim, as tecnologias que a gente está vendo aí na construção civil como um todo. Então, o BIM, que a gente já comentou, muito uso de tecnologia no canteiro de obras, né, aplicativos. Agora, a tendência é a gente ver o pessoal andando com celular, né, nas obras, porque justamente tem vários aplicativos aí vindo para automatizar etapas. A impressão 3D, que eu já comentei agora, uso de inteligência artificial, de drones, isso tudo, pessoal, ajuda muito na tomada de decisão, né, previsibilidade e tal. Então, a gente tem muitas melhorias a partir disso. Sensores de escaneamento do ambiente físico, né, para a gente transpor para o virtual o mundo real e ter em tempo real a interação entre um e outro. Os gêmeos digitais, que vem justamente para isso, né, o cloud computing, que é esse ambiente em nuvem. O GIS, que em português seria SIG, que é Sistema de Informação Geográfica, né, com georreferenciamento, que para a gente aqui, vocês que trabalham com infraestrutura, é muito importante. E o uso simultâneo de todas as tecnologias citadas. Na verdade, isso tudo aqui, nada vai trabalhar sozinho, isso vai trabalhar em conjunto. Então, a ideia é que essas tecnologias se somem, né? Elas agreguem aí para que no final a gente tenha uma grande geração de valor, né, para o nosso mercado da construção civil. Algumas aplicações, pessoal, falar assim é tão abstrato, né? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente ver o que está acontecendo. Mas, claro, né, pessoal, eu ia dizer que o céu é o limite, mas nem é. Na verdade, não existe limite aqui, né? Mas vamos lá. O modelo vivo a partir do BIM, o que a gente pode ter aí? A gente tem, então, uma atualização desse modelo BIM em tempo real, a partir de dados coletados em campo, né, que é o nosso as-built. Então, agora, isso era tão difícil da gente ter, né, o as-built, agora, isso com as tecnologias que a gente tem, ficou muito mais palpável e viável, né, e fácil a gente conseguir extrair um modelo as-built das nossas construções. O controle do uso de EPI dos trabalhadores, através de drones, e outras soluções, sensores também, né? Então, a medição da produtividade, melhorando os planejamentos, né? Então, isso aqui tem a ver também com segurança, né, pessoal? Também é um problema da nossa construção. Então, a gente tem como melhorar isso, né, com esse uso dessas tecnologias. Transporte autônomo de materiais, monitoramento por sensor, né, a partir de dados provenientes de inteligência artificial, uso de internet das coisas. Então, a gente tem como melhorar muito a cadeia de suprimentos, que hoje é um ponto muito fraco da construção civil,
Existem muitos problemas associados a essa cadeia de suprimentos, então a gente tem como melhorar isso bastante, tá? De forma bem significativa. Análises espaciais, né, com áreas propensas a inundações a partir do uso integrado do GIS e do BIM. Olha, o uso do GIS e do BIM eu acho muito interessante, especialmente para vocês aí, né, que trabalham com infraestrutura, porque abre um leque de possibilidades enorme, né, antecipar áreas, como eu citei aqui, áreas propensas a inundações, melhorar o sistema viário, as nossas rodovias, tem uma série de coisas aqui que a gente pode extrair a partir dessa união desses dois, tá? Simulação virtual a partir da tecnologia de gêmeos digitais para otimização de manutenção preditiva, né? Então, também é um ganho muito grande. Aí até coloquei assim, né? Etc, etc, etc. As possibilidades são infinitas, porque de fato são, tá, pessoal? A gente está, na verdade, na pontinha da pontinha. Então, tem muita coisa aí a melhorar. E claro que aqui foram pouquíssimos exemplos frente a tantas outras aplicações que a gente tem. Bom, esse slide aqui, pessoal, eu trouxe porque a pandemia veio, né? E muitas coisas que estão surgindo, eu até ia dizer que estão vindo da pandemia, mas na verdade não. Elas já estavam acontecendo, mas a pandemia potencializou ou acelerou. Então, e são coisas que eu, sinceramente, acredito, eu e muitas pesquisas que eu tenho lido, acreditam que são mudanças que vieram para ficar. Então, eu trouxe alguns exemplos, né, com base até nessa fonte aqui, que é a Gartner, que eu considero, assim, muito, né, nessa questão de pesquisa. Eles fizeram uma pesquisa lá de top trends para 2021, e esses itens que estão aqui, eles foram alguns desses top trends. Então, olha só. O que a pandemia trouxe? Potencializou a necessidade de trabalho virtual e uso de ambiente em nuvem, isso aí está mais do que liquidado, né, pessoal? Todo mundo aqui teve que aprender a trabalhar de forma remota. Outra coisa que veio com o estudo, cybersecurity, né? Na verdade, isso é um problema que a gente está tendo que resolver. A segurança cibernética de dados, né? Isso é um problema que a gente precisa resolver para que a gente consiga fazer todo o resto funcionar de forma adequada. Então, veio junto com a pandemia, vem coisa boa, mas também vem uma outra coisa ruim, né, pessoal? E que aí a gente tem que melhorar para facilitar o uso das outras tecnologias. Mas, enfim, maior uso de dados, né? Tá todo mundo aí agora muito mais focado em tomar ações, né? Ter ações baseadas em dados, não mais em achismos. O IoB, que eu acho algo muito legal, que é Internet of Behavior, né? A gente tem a internet das coisas, mas também tem a internet do comportamento, né? Que é o uso de dados para influenciar o comportamento das pessoas. Então, hoje já existe essa onda de usar dados para a gente poder influenciar o comportamento das pessoas. E a pandemia acelerou isso, segundo essa fonte, e eu concordo com isso, tá? Operações, interações sem limitações geográficas em tempo real, não preciso nem explicar esse item, né? Acho que todo mundo aqui deve sentir isso de alguma forma. A gente está trabalhando, eu estou trabalhando em home office, então a gente não pode mais ter essas barreiras geográficas, né? E a hiperautomatização de processos, né? Então, isso está partindo para todos os mercados e na construção civil, graças a Deus, até, eu acho que isso aqui foi até uma coisa boa, né, gente? Não posso dizer que a pandemia é boa, lógico que não, mas teve essa questão aqui que ampliou e potencializou essa necessidade e que, no fim das contas, acho que vai servir, sim, como um pontapé aí para a gente andar um pouquinho mais rápido, tá? Então, a tendência é que a gente automatize cada vez mais os nossos processos. Bom, pessoal, a gente falou de tecnologia, falou de problemas, mas, no fim das contas, o que a gente quer com isso tudo, né? A gente quer, sim, ter melhores resultados, ganhar mais dinheiro, não vamos ser hipócritas, né? A gente quer isso, mas tem algo que está por trás disso tudo também, né? A gente aí trabalha, às vezes, com órgãos públicos e tudo. Então, isso aqui que a gente está vendo nessa imagem, infelizmente, é uma realidade muito frequente, né, no nosso país. Hospitais superlotados, inclusive, isso foi um baita de um problema agora, né? Escolas, falta de escolas ou em escolas improvisadas,
falta de infraestrutura, saneamento básico. Então, essa é a realidade que a gente tem hoje. E, no fundo, pessoal, o que a gente quer, né? A gente quer isso. A gente quer melhorar a vida das pessoas. Essas tecnologias, elas estão vindo, né, e vão ser largamente usadas, claro, para melhorar os nossos resultados enquanto empresários, né, enquanto pessoas aí que atuam no mercado do modo geral, mas mais do que isso, elas também estão vindo para melhorar a vida das pessoas. Então, se a gente tem como melhorar, reduzir custo, melhorar prazo, a gente tem como reverter isso na vida das pessoas, né? Então, esse que é o grande legado. Eu vou, inclusive, mostrar para vocês agora um caso que aconteceu aqui em Florianópolis, de uma escola, que ela tinha lá um planejamento de ser construída num período, e ela foi construída na metade do tempo. Foi feita em BIM. Então, eu vou trazer para vocês esse caso aqui, esse case de sucesso, e a gente já vai comentar sobre ele para finalizar nossa conversa. Mas vamos lá. Esse aqui é o caso, ó. Nós temos muitas obras em atraso no poder público, principalmente porque os projetos são feitos de maneira rápida e atabalhoada, alonga o processo da obra, e aí você cria muitos erros e aditivos e problemas. Graças a uma excelente compatibilização de projetos, nós vamos conseguir, nessa obra, ter 0 aditivos. 0 aditivos, pessoal. Olha só que sonho. Um pouquinho mais de tempo no projeto, na concepção, na compatibilização, todos os ajustes foram feitos, e o resultado foi que a gente ganhou aqui, porque as alterações que a gente teve que fazer foram muito menos do que aquelas comparadas quando a gente acelera um projeto e parte direto para a obra. E um grande fator de sucesso foi a compatibilização dos projetos em livro. Isso nos apontou, no primeiro cruzamento, 251 projetos. Essa escola, inicialmente, ela foi programada para 24 meses de obra. Ela vai ser executada pela metade do prazo, de forma completa, com tudo funcionando, né, com 100% do contrato cumprido. Viram, hora, 24 meses e foi executada em 12 meses. Não sei se vocês estão ouvindo bem. É incrível isso, né? Muito incrível. A gente consegue reduzir os custos diretamente da obra. Então, tivemos um planejamento, um projeto bem elaborado e compatibilizado, uma planilha orçamentária bem feita e uma empresa também de qualidade que conseguiu alcançar o objetivo do contrato. Vai ser um marco na administração pública municipal de Florianópolis e talvez uma experiência que a gente possa compartilhar com os municípios. Ai, me arrepio, gente, por Deus. Eu acho muito sensacional isso. A comunidade da Tapera aqui, há muito tempo, ela aguardava essa escola. Aqui nós temos mais de 20 mil moradores nesse entorno e não havia sequer uma escola pública municipal. O fato de você entregar essa obra na metade do tempo, isso é um benefício gigante para a comunidade. Esse ganho social, acho que ele é até superior a esse ganho financeiro que ele tem nesse momento. Faço minhas as palavras dele, tá, pessoal? Então, vejam, né? 20 mil pessoas nessa comunidade, não tinham uma escola pública, e a gente conseguiu entregar essa escola 1 ano antes do previsto. Então, vejam que o ganho social é incrível, né? E podia ser um hospital, podia ser... Essa escola, talvez, com o que a gente economizou nela, consiga fazer mais uma. Então, a gente consegue ter esse retorno para a população. E isso é um legado sensacional, né? Fico realmente arrepiada quando eu falo isso, porque eu acho o maior ganho do BIM, com certeza. Bom, gente, mas para finalizar, trouxe essa frase, né? A gente sabe que nós que trabalhamos na construção civil, a gente tem um pouco de receio a mudanças, mas essa frase, ela vem aí bem clichê, mas é verdade. Então, só para lembrar a gente que não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, no fim das contas, e sim aquele que se adapta melhor às mudanças. A gente está num período aí de mudanças, né? Acelerou por causa da pandemia e também porque as coisas estão evoluindo mais rápido, mas a gente precisa se adaptar a essas mudanças se a gente quiser continuar junto aí com o mercado, tá?
E era isso a minha mensagem, pessoal. Agradeço bastante o convite, espero que tenha contribuído de alguma forma. Numa palestra dessa a gente não consegue ensinar muita coisa, né? Mas trazer alguns insights. Mas a ideia é ter realmente trazido alguns insights diferentes, algum norte para vocês e talvez motivado a caminhar junto com a gente aí nessa transformação tecnológica que o nosso setor está passando. Sensacional, Michele. Muito, muito, muito bacana mesmo. A gente vê assim, né? Pô, pensar nesse projeto da escola, o que a gente fala do social, né? E engraçado que casou bem, de 24 para 12 meses. Pô, se a gente for analisar, são quantas crianças que vão estar começando um ano letivo, né? É um ano letivo a mais, ou seja, uma formação antes do momento, né? Então, acho que são coisas fantásticas, de verdade, assim, que a tecnologia ela vem literalmente para ajudar a população, para ajudar o mercado como um todo, né? E eu, antes de trazer um pouco aí para o mercado de infraestrutura também, que eu quero tentar conectar um pouco todos esses dados que a Michele trouxe com um relatório que eu algumas informações, na verdade, que eu trouxe do BIM no Brasil e no mundo da infraestrutura, tá? Mas antes disso, eu queria dizer, né, quando tu comentou de algumas das tecnologias, por exemplo, impressão 3D, né? Para os que não conhecem, antes de estar na Cartado, eu trabalhei numa empresa de impressão 3D e era um dos projetos mais legais que eu fiz, assim, foi a impressão de modelos digitais de uma casa, de uma edificação, né, para que a pessoa pudesse apresentar para o cliente. Às vezes, o detalhamento que uma impressão 3D consegue trazer lá no milimétrico de projetos em miniatura são coisas que, para a pessoa fazer as maquetes, etc., levaria um tempo absurdo. Assim, a gente pensa que a impressão 3D demora, né? Realmente é um processinho meio lento, mas quando a gente vê a quantidade de detalhes que tem internos, externos, um telhado que ela projetou, gente, é fantástico, e é aquele negócio que tu pode desmontar, olhar, trazer de volta. Então são coisas que, assim, um dos casos práticos, né, que a gente pode trazer, e isso me lembrou muito desse trabalho anterior, foi muito legal, assim. Bom, eu vou fazer um compartilhamento de tela agora, tá, para trazer algumas informações também do mercado de infraestrutura, né? E depois a gente também entra um pouco mais nas perguntas, tá? Eu vi que o João mandou uma pergunta, a Andréia também, e a gente vai entrar nesse detalhamento bem em breve, tá? Só um minutinho aqui para eu compartilhar a minha tela. Daí, João, eu não sei se tu tem que disponibilizar ela aqui para a gente, tá? Então, pessoal, quando estiver vendo, seria legal aí se pudesse me dar uma avisada. Vou entrar aqui na nossa apresentação, tá? Imagino que estejam vendo já. Legal. Então, eu queria começar a apresentação um pouco com a imagem que a Michele trouxe para a gente, né, referente ao BIM, e falar um pouco sobre esse ciclo, né, da importância de cada etapa, né? A gente vem avançando aí nas dimensões do BIM, passando desde a fase de projeto, que traz ganhos imensuráveis, já como mostrou a Michele, entra na parte de cronograma e orçamentação, que daí é onde a gente começa a ver o negócio acontecer mesmo, né? A exemplo do vídeo que ela mostrou para a gente, e a gente finaliza essas operações, né, com a parte de operação e manutenção, né, no 6º, 7º D aí do BIM, onde a gente realmente vai estar aproveitando esse ativo, né, vai estar usufruindo dele. E quando a gente fala de infraestruturas, essa fase do BIM ela é uma fase de extrema importância, porque é onde aquele projeto é rentabilizado, seja para a sociedade, seja para a empresa privada, seja para os dois, né? Então, são coisas que são de extrema relevância, e hoje existe uma dificuldade enorme
em manter esse conceito de projeto em BIM, né? E quando a gente fala do BIM, pensar em ter essas informações ao longo de toda a trajetória, de todo o caminho que o ativo vai ter na gestão pública ou privada, né? Então, é algo que é de extrema dificuldade, realmente só tecnologia para trazer agilidade e conectividade suficiente para a gente continuar essa qualidade de informação, qualidade de dados ao longo do tempo, tá? Para trazer para vocês aqui um relatóriozinho breve sobre o BIM no mundo, tá? No mundo da infraestrutura, especificamente, né? A gente trouxe aqui um relatório chamado Business Value of BIM for Infrastructure, né? Que é um relatório trazido até deixa eu pegar o nome certinho da empresa, Dodge Data and Analytics, tá? Foi feito em 2017 esse relatório, mas para vocês verem que tem informações bastante consideráveis já lá em 2017, né? No Brasil, como o próprio Pedreirão comentou para a gente aí nas últimas lives, né? Esses projetos de infraestrutura em BIM, eles começaram a aparecer mais nos últimos 2, 3 anos, né? Mas a gente vai abordar um pouco disso também, tá, gente? Alguns dados aqui sobre esse relatório, né? A gente encontra que eles fizeram uma pesquisa bem vasta por alguns países da Europa, tá? E boa parte das empresas e instituições, né, que trabalham com infraestrutura reportou um retorno de investimento superior a 25%, tá? Ou seja, né, podem ser projetos caros inicialmente, estão cada vez mais baratos, né? A gente vê, poxa, diversas tecnologias que a Michelle apresentou para a gente, quanto mais são utilizadas, né, mais baratas elas ficam, porque a gente vai crescendo o número de bibliotecas, de componentes, bibliotecas, a gente vai crescendo os recursos para essas tecnologias e o preço realmente ele tende a reduzir ao longo do tempo, então provavelmente esse retorno deve aumentar, né, com o passar do tempo. Os custos da obra eles trouxeram alguns cases de sucesso, né, mas se fala ali entre 10% e 20% de redução dos custos entre planejado e o realmente executado, tá? 34% de redução de erros operacionais, então muito conectado com o que a Michelle trouxe do mercado de construção civil, né? Referente a tu poder entender melhor o projeto, né? E ter os cronogramas mais aderentes à realidade, as especificações mais aderentes à realidade, de uma forma mais clara, auditável, consegue tudo de uma forma mais simples, né? Tem um esforço inicial, sim, existe esse esforço inicial, mas ele claramente é bastante recompensado, né? São muitos ganhos que a gente enxerga nesse setor, tá? Uma frase aqui de um dos gerentes aí de grandes projetos da Deutsche Bahn, né? Que foi uma das pessoas que reportou aí informações para esse relatório. Ele comentou, na Alemanha são investidos entre 7 a 8 bilhões de euros, né? E se metade desses projetos usassem BIM, reduzindo 10% dos custos, seria uma economia de 400 milhões de euros, né? Dentre outros diversos depoimentos que vocês podem pegar nesse relatório, eu acho que são informações aí bastante relevantes para a gente considerar quando estiver estudando aí sobre a utilização ou não utilização do BIM, né? No Brasil, a gente já vê algumas iniciativas que, poxa, eu acho de extrema relevância mesmo, tá? A gente tem aqui um dos projetos do Exército Brasileiro, o Opus, né? Onde tem um sistema unificado do processo de obras, né? Então, estão trazendo tudo para dentro desse sistema, padronizando, deixando acessível, né? Para que diversos lugares do país consigam enxergar essas obras. A gente tem o ProArt, né? Que é um programa aí de manutenção e reabilitação de estruturas.
muito voltado para obras de arte especial, né? A Michelle até comentou um pouco sobre essas obras de arte, né? E realmente, assim, trazer as informações para obras desse porte, que existem várias, né? Se eu não estou enganado, são 8.000 obras gerenciadas por esse programa. É um número bastante relevante, né? E que pode ser de ganhos extraordinários aí para o país ao longo do tempo. Aqui, só para reforçar, todos esses projetos vocês podem encontrar mais detalhes nesse relatório aqui da ENAOP de 2019, tá? E também trouxe aqui um projeto do Aeroporto Digital de Londrina, tá? Que é um dos primeiros projetos pilotos aí desenvolvidos na metodologia BIM e SIG, né? Que é o famoso GIS ali que comentou a Michelle. Quando a gente fala de infraestrutura, é muito difícil da gente não estar utilizando um sistema GIS, né? Hoje já é exigido pela maior parte dos órgãos essa ferramenta, mas até um comentário que eu pensei em fazer na hora que a Michelle estava passando sobre isso, né? A gente tem realmente diversas informações de projeto que vem aí da modelagem do projeto mesmo, né? Camadas geográficas, informações geográficas, informações espacializadas do que pode acontecer em diversas situações, né? Como ela comentou ali o exemplo de inundações, né? A gente tem informações de, eventualmente, sensores ou, eventualmente, a própria inspeção visual do que está acontecendo no ativo, e a gente também tem muita gente andando com o smartphone no bolso, né? E isso ainda é muito pouco aproveitado dentro das grandes infraestruturas, né? A gente entende que tem dificuldade de conexão, né? Tem diversos pontos, mas trazer o SIG unificado aí junto com o BIM dentro dessas grandes infraestruturas é de extrema relevância e tem crescido cada vez mais, tá? Quando a gente fala de novas tecnologias daí voltadas para a infraestrutura, algumas até estão conectadas com o que a Michelle já trouxe, né? Mas trazendo uns exemplinhos mais práticos da situação de vocês no momento, né? A Michelle comentou sobre a parte de tintas, né, com aderência à luz solar, né, gerando um pouco de energia em cima disso. E é super relevante a gente falar da sinalização que pode utilizar dessa luz, né? Pensem em sinalização de rodovias, né? Se a gente conseguir aumentar um pouco a vida útil dessa sinalização, aproveitando um pouco da luz que incide sobre ela todos os dias, né, e da própria luz dos veículos, para que ela auxilie aí na retrorefletividade dos dispositivos e das próprias tintas aplicadas, são coisas bastante relevantes, né? A visão computacional e sensoriamento, a gente está vendo aí as análises de pavimento cada vez evoluindo mais, né? Dispositivos que conseguem circular na rodovia e identificar, por meio de visão computacional, os ativos que ali estão, os defeitos de pavimento que ali estão. Então, poxa, está evoluindo consideravelmente essas questões, né? Em breve, nós podemos ver drones também atuando nesse sentido, né? Então, poxa, coisas realmente fantásticas. A parte de geração energética, né, cada vez ficando mais acessível e quem sabe aí uma nova forma de rentabilizar esses ativos, né, gerando mais qualidade, mais eficiência e mais riqueza para o país. E os dispositivos de segurança, né? A gente falou um pouco no primeiro dia da Cartado Week, vamos reforçar agora, cada vez mais a gente pensa nessas rodovias que perdoam, né? Rodovias que pensam em salvar vidas por meio de dispositivos de segurança. Então, são coisas que estão evoluindo consideravelmente e que a gente vê muito potencial. Mas uma coisa que é de extrema relevância e que deveria ser o ponto de partida aí para todo mundo, né? A gente pensar um pouco mais qual que é o primeiro passo que a gente pode dar, né? Quais que são as primeiras etapas disso tudo. Às vezes a gente olha projetos muito grandes, né? E não imagina em como começar isso. E a gente começa a ver
tecnologia de ponta sendo aplicada na conectividade desses ativos, né, que é um dos primeiros passos. A gente vê esses aplicativos para coleta de informação, os CCOs integrados, a gente vê, como comentou a própria Michelle, né, temos colegas aqui da Comp também que trabalham com isso, o IoT para gestão de ativos e pessoas, né, então ter dispositivos conectados, né, as tecnologias são diversas, RFID, sensores de distância e proximidade, enfim, mas que vão estar acoplados nos equipamentos de proteção individual, né? E vão estar levando mais segurança para o colaborador por meio de simples alarmes, por meio de simples gestores de informação mesmo, mais tranquilos, dizendo, você pode ter esse risco, você está correndo esse risco adentrando nessa região, né? Então, ter essas informações com maior acessibilidade fica muito interessante, e além, é claro, da computação e sistemas em nuvem, né? A pandemia trouxe muito disso, né? Da gente começar a precisar dessas informações em diversos lugares, em diversas regiões, e é extremamente importante que a gente considere isso daqui para frente, né? A informação não precisa mais estar centralizada num único lugar. Claro que tem todos os procedimentos de segurança que precisam ser adotados para isso, mas é muito importante que a gente pense em cada vez mais poder compartilhar essa informação para que as tecnologias se aproveitem, né? A gente aproveite um pouquinho da tecnologia de IoT, um pouquinho dos aplicativos, um pouquinho dos CCOs, a gente aproveite um pouquinho de cada coisa, das câmeras, né, integradas e tudo mais, um pouquinho de cada coisa para que a informação seja a mais produtiva possível, tá? Só para que vocês tenham uma ideia, né, um relatório aí desenvolvido pela Autodesk em 2017 também, onde foram levantadas as prioridades de investimento em tecnologia. A gente viu que a análise preditiva e Big Data são prioridade para nações gigantes, né? Então, assim, quando a gente pensa que a estruturação da informação é uma coisa muito, muito inicial, a gente olha para isso aqui e percebe que não, né? São grandes nações, grandes países que estão, Estados Unidos, China, Japão, são países extremamente robustos, já que eles estão pensando na estruturação da informação para poder fazer análises, né? Então, os países que estão pensando em robótica, IoT, e não quer dizer que essa tecnologia não exista nesses países, tá? Mas são menos, né? O Brasil, os Estados Unidos, o Japão, a China, a Alemanha, eles estão pensando em como que eu coleto informação e tenho ela de uma forma estruturada o suficiente para conseguir utilizar ela para daí sim, no futuro, começar a gerar uma automação de maior qualidade, começar a gerar integração com outros setores, né? Deixar esses dados mais utilizáveis, né? Hoje, a gente não precisa dar um passo maior do que a perna, a gente pode começar pequeno, né? O importante é sempre começar, em tudo, né? Na nossa vida, a grande importância é começar, né? Falando um pouco sobre conectividade, e passando bem rapidamente sobre isso, tá? Trazendo o caso específico de rodovias. A gente está falando assim, para vocês verem como, às vezes, as coisas são simples, mas trazem um ganho de eficiência enorme, né? A pessoa poder reportar um problema na rodovia, passar isso para uma sala técnica que vai programar a melhor data e a melhor equipe para executar aquele serviço vai ser executado informando o que foi gasto e o tempo que foi levado para aquilo, e os relatórios vão começar a ficar prontos de uma forma um pouco mais automatizada. São coisas simples, não são coisas extremamente complexas, mas que é o pontapé inicial para a transformação digital do setor, né? A construção civil ela é bastante atrasada nesse sentido, né? O maquinário evoluiu muito, a automação de alguns processos evoluiu demais, assim, teve grandes ganhos em cima disso,
mas quando a gente fala em digitalização, em informação, a gente vê que o 6º e o 7º D, lá, que é o acompanhamento desse ativo, eles ficaram bastante para trás, né? Então, a gente, como Cartado e como propulsores de inovação para esse mercado, a gente fomenta muito isso e quer trazer, assim, que isso não é muito pouco, isso é o começo, né? E que cada dia mais a gente pode evoluir, assim, um pouquinho, assim, né, para finalizar processos que a gente pode ir para chegar realmente na fase de previsão, inovação, automação, né? Mas a gente sempre começa da desmistificação e padronização do caos, né? Eu gosto bastante de falar isso, mas porque realmente a gente começa, quando a gente entra em algum processo, a gente vê que ele é um caos que funciona, né? Existem várias planilhas que se conversam, que se falam, alguns sistemas que já estão ali, que eles vão se comunicando, o negócio começa a andar, e aí, poxa, beleza, a gente entrou num item que a gente tem um pouco de gestão, né? É bastante complicado de chegar nesse nível, mas as empresas que hoje são bastante competitivas no mercado são competitivas porque elas conseguiram chegar no momento de gestão e melhoria de processos, né? Em algum momento, elas conseguem padronizar esses processos e melhorar eles com uma cadência um pouco melhor. E depois dessa padronização, aí sim, né? Muito provavelmente já com processos digitalizados, começa a se aproveitar a informação para fazer a melhoria contínua numa forma que antes não se fazia, num ciclo de inovação mesmo, tá? Onde a gente vai passando item a item aí, levando a inovação para o setor. Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês, e agora voltar aqui para a conversa com a Michele, para a gente explorar um pouco mais aí das dúvidas de vocês, tá? Eu vou parar o compartilhamento da tela aqui e vamos agora bater um papo aí sobre tudo isso que foi falado, né, Michele? Queria agradecer de novo por estar aí com a gente. Acho que é mais ou menos o conteúdo que a gente queria passar e motivar também um pouco do pessoal que está nos assistindo. Com certeza. Eu vou começar puxando aqui algumas perguntas, tá? O João foi o primeiro a mandar aí, mas ele perguntou assim, quando que você acha que a gente consegue realmente transferir o Excel, né, para o BIM nas obras? E se talvez se eu pudesse complementar um pouco da pergunta do João, né? Como que vocês costumam conduzir esse processo, né, de transformação? Olha, na verdade, eu acho que ele perguntou assim, talvez, vou ver se eu entendi, ele perguntou se quanto tempo que eu acho que o BIM vai ficar tão usado quanto é o Excel, tipo assim, foi isso que ele perguntou ali, né? Pode ser. Bom, assim, ó, eu não tenho muito essa resposta, né? Com certeza, o que o governo está fazendo, né? A estratégia BIM-BR, as estratégias governamentais, que foram os decretos e tal, isso está impulsionando o BIM, né? Isso já aconteceu no Reino Unido. Reino Unido, pessoal, é um dos países em que o BIM é mais desenvolvido. E lá, isso também aconteceu a partir das iniciativas governamentais. O governo ele é muito importante nesse passo, né, nessa transformação. E no Brasil está acontecendo muito parecido, né? A gente teve esses decretos, ele colocou a implementação do BIM em etapas, agora esse ano já começou em alguns órgãos, e 2024 tem uma segunda etapa, 2028 finaliza, tipo assim, né? E aí depois eu acredito que ao longo desse tempo vai indo para os outros órgãos também. Então, assim, a gente ainda tem alguns empecilhos, a própria questão das informações, a normalização, ela não está ainda completa, está saindo normas em relação a isso, essa questão de fluxo de informações, própria questão de rede, ainda a gente tem alguns empecilhos aí
que a gente precisa melhorar um pouco isso para que a gente tenha mais agilidade nessa implementação, né? Assim, eu não tenho uma resposta, mas eu acredito que ao longo dos próximos 10 anos, isso até menos um pouco, a gente vai pelo menos triplicar, assim, essa adesão do BIM. A gente faz pesquisa todos os anos, cada ano a gente já vê, sei lá, uns 5% a mais do pessoal adotando o BIM. Então, eu acredito que, eu acho que em 10 anos aí a gente vai ter muita mudança. Não sei se a ponto de dizer assim, então daqui a 10 anos o BIM vai ser igual ao Excel hoje. Eu acho que não, né? Eu acho que não. O Excel é uma coisa muito enraizada na gente, né? Mas eu acho que em 10 anos a gente vai ter outro cenário bem diferente, né? Eu espero até em menos tempo, mas eu acho que a gente já vai ter outro cenário, assim, bem diferente. E essas atitudes do governo, né, esses planos que eles estão tendo aí, com certeza vão influenciar, impactar diretamente, né? O que vem do governo acaba indo para o setor privado, então a tendência é que a gente melhore muito isso. E tu perguntou também como é que a gente trabalha com essa implementação, né? Bom, a gente tem... assim, quando a gente vai implementar o BIM, né, pessoal, uma coisa muito, muito, muito importante é que a gente entenda que, até tu comentaste isso, Pedro, que é a importância da gente dar um passo de cada vez, né? A gente tem que entender, pessoal, que cada empresa, cada setor público vai ter uma maturidade de processos, né? O BIM, a gente acha que às vezes é tecnologia, mas o BIM é processos, tecnologia e pessoas, né? Então, a maturidade desses três pontos aí, ela é muito importante para que a gente tenha sucesso nessa implementação. Então, quando a gente vai fazer uma implementação, a primeira coisa de tudo é a gente aprender aquilo. Então, o BIM muita gente ainda não sabe direito o que é o BIM. Ou sabe o que é o BIM, mas não tem nem ideia por onde começar. Tipo assim. Então, a primeira coisa é esse alinhamento. A gente tem que alinhar e também fazer um diagnóstico do nosso setor, da nossa empresa. Bom, o que eu tenho de recurso? O que eu posso investir? Qual é o tamanho do meu passo? Então, quando a gente vai implementar um BIM, a gente tem um plano lá de consultoria, uma das primeiras coisas a fazer é isso. É identificar o que a gente tem de recurso e qual é o nosso objetivo. E aí, traçar um plano de implementação que ou a gente aumenta os recursos ou a gente dá um passo conforme aquilo que a gente pode, né? Então, isso é muito importante. Para começar a implementação, a primeira coisa é isso, é a gente realmente, primeiro, aprender sobre o processo, aprender sobre as tecnologias, entender o que vai mudar, aprender a trabalhar de forma colaborativa, isso é muito importante, e estabelecer um objetivo e dar um passo conforme o tamanho da nossa perna, para que não gere frustração, né? Já vi muitos casos de empresas que voltaram atrás porque não deu certo, justamente porque faltou essa etapa de planejamento de implementação. Não é só comprar um software e jogar na mão da equipe, te vira, né? Não é assim. Não é assim, porque essa parte de processo é muito importante. Então, a gente precisa, sim, aprender sobre isso e planejar de forma adequada para que a gente consiga implementar isso com sucesso e depois ter os benefícios, né? Porque no início é um investimento, né? Não é um custo, pessoal, é um investimento. Pensem assim. E depois a gente acaba tendo esses resultados, né? E esses benefícios. Então, tem que fazer de forma planejada, tá? É uma coisa que eu sempre falo e vale a pena deixar aqui. Pois até nesse sentido, né? Aquele relatório é um dos primeiros que eu vi que traz um pouco desse retorno, né? Mas que qualquer pessoa que implementar a tecnologia, qualquer uma que for, né? Tem que estar pensando sempre em como que ele vai calcular esse retorno, né? Meçam isso, porque quanto mais isso for divulgado, quanto mais isso for, não publicamente, mas assim, poxa, apresenta para a diretoria, olha o retorno que a gente teve em cima disso aqui, né? E é muito evidente esses retornos. Assim, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu só complementar, Pedro, porque assim, talvez o pessoal às vezes tem uma impressão assim, mas então é só flores o BIM. Não, pessoal, vou falar uma verdade aqui que talvez não falem, mas eu vou falar.
é o seguinte, né? Quando a gente vai implementar o BIM, pessoal, o que acontece? Como eu acabei de falar, a gente tem uma mudança de processo gigante, né? A gente está lá, vou fazer mímicas aqui, eu acho que o pessoal consegue ver, né? Porque daí eu consigo expressar aqui a ideia que eu quero compartilhar. Pensa vocês que a gente está anos e anos trabalhando de um jeito. Então, assim, ó, o negócio vem retinho aqui. Eu já estou acostumada com. Já tem as bibliotecas, tá tudo redondinho, o processo, tá tudo em linha reta aqui. Quando eu vou implementar o BIM, pessoal, vocês acham que continua na linha reta ou que já sobe? Não. A gente tem sim uma perda de produtividade. Essa retinha aqui, que tá bonitinha aqui, ó, ela vai lá embaixo. Só que qual que é o segredo? Qual que é a questão aqui? A gente precisa poder bancar esta perda de produtividade. Essa voltinha para baixo, ela não pode ser um rombo, ela tem que ser suave. Então, a questão do planejamento que eu estou falando é entender que sim, a gente vai ter uma perda de produtividade, porque a gente está aprendendo, e vale lembrar que esse aprendizado é contínuo e cumulativo. A gente está aprendendo, então a gente está investindo, e sim, a gente talvez está perdendo um pouquinho aqui, mas a gente precisa, então, planejar para quê? Para poder bancar isso. E pensem que a gente vai ter essa quedinha, mas depois é assim, ó, vai lá para cima, entendeu? Então, é isso que eu sempre gosto de dizer assim, e eu fico com uma pena, Pedro, uma pena quando eu vejo empresas que às vezes estão querendo implementar, só que não fizeram isso de forma estruturada, e acabam voltando atrás, elas já gastaram um monte, algumas até podem falir, né? Puxa, que coisa horrível, né? Ou criam um trauma. Eu conheço algumas pessoas, empresários, que têm trauma de BIM, não gostam nem de falar de BIM, porque implementou e só teve atraso financeiro. Então, mas não é esse o objetivo, né? O objetivo justamente é alavancar, mas a gente precisa fazer isso de forma estruturada, por isso a importância também de dar um passo de cada vez, entender que é necessário investimento em hardware, software, tudo isso é muito importante, computador mesmo, a gente precisa dos computadores para rodar isso tudo, né? Então, assim, é importante a gente entender tudo que está por trás disso para que a gente consiga alavancar, sabe, gente? Então, é importante a gente fazer isso de forma planejada, e a gente precisa vencer essa perda inicial para depois poder alavancar. Legal. Isso até está conectado com uma das próximas perguntas que a gente tem aqui no chat, né? Que é do Felipe Rodrigues. Qual o maior desafio para parametrizar o BIM hoje, né? Então, é um pouco do que tu comentou, né? Tem essa queda de produtividade, ter que buscar por componentes, bibliotecas novas dentro do início do projeto também, isso aí deve ser uma trabalheira danada, né? Mas... Essa questão ali de parâmetro, eu acho que ele quis dizer que tem a ver com a questão das informações mesmo, de qual que é, talvez, a dificuldade de passagem dessas informações. Eu acho que parametrizar e colocar a informação, né? Bom, tem algumas coisas que eu anotei aqui para não esquecer, quando eu vi essa pergunta. Assim, ó, tem algumas coisas que eu levanto em relação a isso. Primeira questão, a falta de normas, né? As normas de BIM, elas ainda estão saindo. Então, a gente não tem uma normalização. A informação tem que ser passada de tal jeito. Isso ainda não existe. Então, a gente ainda está aprendendo, né? Como não tem a normalização, cada um ainda faz de um jeito. Então, isso é uma barreira. Outra coisa, falta de conhecimento das outras disciplinas. Pessoal, isso também é uma coisa muito importante. A nossa visão da obra, ela tem que mudar a partir do BIM. Por exemplo, eu faço projeto estrutural. Eu até então só faço projeto estrutural, não estou nem aí para arquitetura, não sei nada de planejamento de obra, mesmo ainda de orçamento, instalação, não tenho nada de nada. Trabalhei a vida inteira assim. Até agora isso estava razoável. Só que agora, pessoal, a gente precisa desenvolver uma visão holística, a gente precisa entender a obra como um todo, justamente por causa desse ponto da informação. Essa pergunta do Felipe foi ótima, porque ela trouxe essa necessidade, a explicação dessa necessidade. Como a gente hoje não conhece direito as outras disciplinas, a gente agora está aprendendo a ter essa visão mais da obra como um todo. Por exemplo, eu não sei o que eu tenho que passar de informação no meu projeto para o orçamentista. Eu não sei.
Se eu começar a ter essa visão mais ampla e entender o que é necessário para fazer um orçamento, eu vou saber o que eu vou ter que passar no meu projeto. Vou saber como o nível, as camadas de informação que eu vou precisar. E, claro, isso tudo, né, pessoal, é definido lá no BIM Execution Plan, que a gente chama. É feito um plano de execução BIM, onde é colocado os parâmetros, as diretrizes, os objetivos, né? Isso tudo tem que atender a esse plano, tá? Mas, assim, eu preciso entender do processo, que é o plano, mas também preciso entender das outras disciplinas para saber qual tipo de informação que eu tenho que colocar no meu modelo. Porque, assim, ó, informação de menos é ruim, mas informação de mais também, tá? Então, às vezes vem aquela arquitetura com aquela montoeira de camada de informação que, para mim, que estou fazendo estrutural, não diz nada, né? E aí, os arquivos começam a ficar muito grandes, aí começa a complicar o próprio compartilhamento, isso atrapalha o processo. Então, para mim, né, respondendo a pergunta do Felipe, as maiores dificuldades, falta de normalização, falta da visão holística que me impede de entender o que você precisa na sua etapa para que eu possa te entregar o que tu precisa. E a própria questão de falta de comunicação mesmo, né? A gente não está acostumado a trabalhar em conjunto, de forma colaborativa. Nós, engenheiros, eu sou exceção, tá? Porque eu sou faladeira e vocês já viram isso, né? Mas, assim, engenheiro é meio quietão, assim, né? Não é muito acostumado a compartilhar, até... Inclusive, existem muitas pessoas que são até, assim, rivais, né? Tem uma competição aí. Então, são coisas que tem que ficar para trás. A gente tem que aprender a trabalhar em conjunto, em equipe, se comunicar, explicar, olha, eu preciso disso, né? Falando de um jeito grotesco aqui, mas a gente precisa expor as nossas necessidades, né? Então, eu acho que esses pontos que eu falei são os maiores, na minha opinião, são os maiores pontos aí de entraves ainda nessa parametrização do que a gente dos elementos em BIM. Legal. E até para essa é uma dúvida mais minha mesmo, tá, Michele? Mas como que está atualmente assim essas comunidades abertas, né? Comunidades de desenvolvimento em BIM e também se tiver das demais tecnologias, se tu conhecer, seria legal de comentar, assim. A gente sabe que para CAD, né, a gente sempre via comunidades comunidades abertas mesmo, né, que desenvolviam em conjunto aí, ou iam disponibilizando abertamente essas informações. Como que está a situação disso para o BIM, né? Olha, eu até vejo bastante abertura para o BIM, tá? Porque é interesse de todo mundo que isso seja difundido, disseminado, democratizado, né? Usem o verbo que vocês quiserem aí. É interesse de todo mundo, da academia, do mercado, de quem desenvolve software. E claro que isso não vai partir do cliente final, né? Isso vai partir da gente que desenvolve isso. Então, eu tenho visto bastante iniciativas conjuntas nessa estratégia de disseminar. A própria AutoQI, onde eu trabalho, né, ela se associou ao BIM Fórum, existem outras iniciativas do BIM colaborativo, né, enfim, tem uma série aí de associações e muito evento, né, tá tendo evento pra caramba sobre BIM, então, assim, eu vejo direto isso. E também compartilhamento de bibliotecas, né, tem gente que está trabalhando, inclusive, com esse desenvolvimento de bibliotecas, né, já virou um negócio, então, assim... eu tô vendo, eu até tenho eu tenho uma boa visão sobre isso, sabe? Minha percepção é muito boa, assim. O que eu vejo ainda, Pedro, que para mim é um problema, assim, é que ainda existe muita falta de informação e muita coisa sendo passada errada ainda. Então, assim, também é importante, pessoal, a gente selecionar bem a nossa fonte, né? As nossas fontes. Quem que a gente... Que bibliografia que eu estou lendo sobre isso? Da onde que eu estou extraindo essa informação, né? Hoje, com a internet, a faca de dois legumes, como a gente brinca, né? Tem a parte boa, porque a informação ficou muito mais fácil, né? A gente chega nela muito melhor, de uma forma muito mais simplificada, porém, também tem muita porcaria. Então, eu vejo práticas ruins, às vezes, sendo disseminadas. Obviamente, eu não vou citar ninguém aqui, mas eu acompanho muito, então... tem isso, né? Eu acho que isso tem tudo, né? Mas a gente tem que
escolher as nossas referências, né? Não é fácil aí, mas tem muita gente boa compartilhando mesmo. Então é isso, assim, a gente tem que escolher bem as nossas referências, mas a coisa está andando, assim, eu vejo o pessoal trabalhando em conjunto bastante, assim, eu tenho muito contato com essas instituições, então sempre que posso participo junto com eles também de evento ali na empresa também, então estamos lutando todo mundo aí para o mesmo objetivo, né? Sim. Não, show, Michele. Deu 8 horas aqui já, eu não quero também tomar toda a tua noite, né? Então eu vou responder, só trazer aqui rapidamente o comentário da Andrea, né? Que até foi trazido antes, mas só para a gente referenciar. O decreto federal que estabeleceu a utilização do BIM nas obras públicas vai trazer bastante otimização, com certeza, né? Acho que a obra da escola ali, como tu bem comentou, Andrea, tende a ajudar bastante nesse sentido. A gente teve uma pergunta aqui do Marcos Herbe, de Brusque, Santa Catarina, minha cidade natal também. Pelo que eu entendi, isso deve ter passado no momento que eu estava falando um pouco sobre visão computacional, né, aplicada a rodovias, né, e o CineAve é o sistema de identificação automática de veículos, né, pessoal? Então, sim, essa é uma das aplicações da visão computacional, mas tem diversas outras, né? Até eu e a Michele estavam conversando um pouco antes desse bate-papo aqui, sobre os próprios carros autônomos entrando, né, em rodovias que vão ter que se adaptar a eles no futuro, né? Então, são coisas que talvez no Brasil não cheguem tão rápido, mas que no mundo estão avançando consideravelmente, e não só para identificar veículos, mas também para identificar defeitos, para identificar acidentes, né? Tem diversos CCOs já que tem como se fosse um alerta que as próprias câmeras geram quando acontece algum tipo de acidente. Então, são diversos tipos de aplicações para a tecnologia, né? Não sei, Michele, quer comentar alguma coisa sobre isso? Não, acho que tu comentou muito bem. Não é a minha Legal. especialidade, para mim já foi ótimo, porque eu aprendi também. Legal. E daí, finalizando com a pergunta do Felipe Rodrigues, sobre como... Vou usar essa para a gente encerrar a parte de perguntas, tá? Se alguém tiver perguntas a mais, pode encaminhar para a gente no Instagram da Cartado, que a gente encaminha para a Michele, a gente também responde na medida do possível, tá? Mas como funciona o BIM para manutenção de pavimentos, talvez até seja mais para mim essa pergunta, não sei se tu quer responder, Michele, tu conhece, teve alguma experiência com o pavimento? Eu vou só, de repente, introduzir, né, essa parte de manutenção, né, manutenção preditiva e tal, ela conta com outras tecnologias, né, mas o BIM é o ponto de start, porque é a partir do BIM que a gente pode criar esse modelo vivo, né, e claro, com o uso de sensores, inteligência artificial, internet das coisas, é a partir dessa junção dessas tecnologias que a gente consegue extrair informações e poder ter melhorias nessa parte de manutenção preditiva, né? Mas, para mim, então, só colocando o BIM, depois pode complementar, Pedro, né? Porque eu acho que é bem a área de vocês aí. Mas o BIM, para mim, ele é tipo o ponto de start para isso, porque é a partir dele que a gente tem a digitalização do nosso modelo, né, do projeto, da edificação lá, do empreendimento. Então, é o ponto de start. Não vai resolver isso sozinho, ele precisa de outras tecnologias. Gêmeo digital, né, tô estudando isso agora doidado, assim. Então, vem muito disso, né, da gente poder simular e prever o comportamento dos equipamentos, né, da própria estrutura. E aí existe uma série de formas de obtenção de dados a partir dessas tecnologias que a gente comentou aqui, que juntas vão permitir que a gente possa realizar essa manutenção preditiva aí com melhor acuracidade, né? Acho que é assim que eu falo a palavra. Mas o BIM é o ponto de start, tá? Agora... Pois é, e assim, Felipe, acho que tem diversos, e para os demais também, né, mas existem diversos pontos de contato aí, diversos pilares que vão ajudar nos modelos aí de manutenção, né, e a gente tem tanto a parte de custos, né, dessa manutenção que vai estar sendo envolvida ali dentro de modelagens BIM,
né, que começou lá do projeto, como comentou a Michelle, e a gente avança depois para a manutenção. A gente tem as atividades recorrentes, né, as atividades mais de rotina, que, por enquanto, estão sendo tratadas, né, por meio de aplicativos, né, e a gente tem soluções mais robustas, referentes aí a análises um pouco mais profundas, assim, um pouco mais detalhadas sobre as condições do pavimento, né? A gente tem, por exemplo, algumas empresas aqui no Brasil e no exterior também já conseguem passar por cima do pavimento assim com sensores para identificar ali o índice de regularidade da pista, a retrorefletividade da sinalização, se tem algum defeito mais exposto ou não. Então, isso gera relatórios já todos georreferenciados, né? Todas essas tecnologias, a gente está falando de georreferência, em que pode ser comparado depois com o projeto, né? O que startou todo esse negócio, e avaliar o que pode ter saído errado e definir com mais agilidade, com mais proatividade, tudo que pode ser utilizado para a correção desses problemas, tá? E principalmente a não recorrência dessas irregularidades na rodovia, tá? Então, acho que Pode falar, Michelle. Deixa eu só me corrigir aqui. Eu li, quando o Felipe fez a pergunta, eu li, em vez de pavimento, eu li empreendimento. Então, você deve estar achando tudo que eu sou louca. Eu entendi empreendimento, desculpa, Felipe. Mas, assim, eu acho que o que eu falei também vale, porque a tecnologia, o processo é exatamente o mesmo, né? É só porque eu fiquei falando empreendimento, porque eu li errado aqui, mas era pavimento. Perdão, Felipe. E eu acho que eu escutei pavimento depois quando tu falou, tá, Michelle? Eu acho que... Eu já não sei mais de nada, mas eu acho que eu comecei a resposta entendendo empreendimento. Mas funciona igual, é a mesma coisa, né? O fluxo de informação e tudo é igual. Exatamente. Bom, Michelle, agradecer demais a tua participação aqui, tá? A gente fica muito, muito, muito feliz com a palestra que tu trouxe para a gente, extremamente pertinente para o momento, para o mercado que a gente está trabalhando, para a transformação que a gente está tentando levar para o pessoal. Então, queria agradecer demais a tua participação, a tua apresentação também, e poxa, deixar as portas sempre abertas aí para quando quiser estar junto com a gente de novo, bater um papo. Beleza? Se tu quiser deixar tuas considerações finais, e depois eu encerro aqui. Vou deixar, Pedro, muitíssimo obrigada, né? Eu que agradeço, imagina, aí pela troca. É muito importante realizar esse tipo de evento, né? A gente precisa levar essas informações. A gente até estava conversando, né, Pedro? A gente que trabalha com tecnologia, parece que a gente acha, assim, às vezes, que todo mundo já sabe de tudo isso que a gente estava falando, que isso já é certo e liquidado, mas, na verdade, não é, né? As pessoas que trabalham em obra e coisa, elas não estão nesse ambiente que a gente está. E a tecnologia, né, as novas formas de fazer as coisas, elas estão vindo muito rápido. E eu entendo muito, né, a dificuldade que as pessoas têm, porque é minha também. Eu estudo, gente, eu estudo todos os dias, eu estou lendo alguma coisa, tentando me informar e tal, porque tem muita coisa, muita gama de conhecimento. E quem trabalha mesmo no mercado não tem acesso a isso. E, às vezes, pode, inclusive, ter tanto excesso de informação que fica meio perdido, tem até medo, sei lá. Né? Eu sei que é algo que para a gente, às vezes, é trivial, eu sei que para as pessoas não é tanto. Então, é muito importante promover essas conversas, né? Discutir, trazer esses insights. Então, parabéns para Cartado pela iniciativa. A gente na AutoQI também trabalha muito com isso. Espero também receber vocês um dia ali para a gente conversar. Claro. Então... eu agradeço muito, né, por todas essas questões também, de forma pessoal, porque eu sou uma grande entusiasta de tudo isso, e para mim é diversão estar aqui falando sobre esse assunto. Então é isso, tá? E obrigado também para todo mundo, né, que ficou com a gente aí já esse tempão. Eu espero ter contribuído de alguma forma. Maravilha. Poxa, sensacional, e também agradecer a todos que participaram da semana como um todo, né? Acho que foi uma das semanas mais importantes aí para Cartado. Sempre foi um sonho organizar um evento desses. Ano passado, pensamos até em fazer presencial, e o sonho
miou aí com a pandemia, né? Mas, poxa, a gente está super feliz com o resultado, bastante empolgado para o que tem por vir ainda. E, poxa, acho que foi uma semana sensacional aí para a gente, para o mercado, para o compartilhamento aí de informações, tá? A gente gosta muito disso, gosta de promover todo esse compartilhamento, a gente acredita muito nisso, que isso realmente tende a mudar a forma como as pessoas olham para o mercado, para a infraestrutura e para a digitalização, tá? Agradecer de novo e para todo mundo que participou com a gente, acho que, poxa, durante a semana deve ter sido mais de 300 pessoas aí que passaram pelo evento, um alcance bastante significativo, então, muito obrigado, e obrigado por nos deixar fazer parte desse mercado aí. Valeu, Michele. Valeu, gente. E até a próxima. Tchau. Valeu. Tchau, tchau.